no meu momento é homenagear a identidade científica do Freud, né, que eu acho que ele demonstra com toda a produção desse texto e com toda a sequência que vem depois disso, e eu me identifico muito com essa veia científica do Freud, então eu vou fazer um recorte que agrega temas do meu interesse, que eu venho pesquisando e que eu venho tentando reposicionar dentro de mim e dentro da teoria freudiana. Eu pensei em fazer três dimensões, uma dimensão breve histórica, uma teórica e uma da clínica e da cultura. Então, eu, num primeiro momento, ia começar por 1914, para situar como é que a gente chega, como é que Freud chega em 1920, mas decidi retroceder um tempo um pouco maior e ir para 1904. E começar a falar sobre a questão da Sabina Spielrein. Talvez vocês me perguntem o que Sabina Spielrein tem a ver com Freud. A princípio nada, mas com o tema da pulsão de morte tudo. Então, a Sabina Spielrein, para a gente conhece basicamente a parte dissaborosa do tratamento dela e pouco a gente sabe da vida psicanalítica e produtiva da Sabina. A Sabina começou a se tratar em 1904 com Jung e depois disso ela começou a ter contato com Freud por cartas em 1909. E ela insere nas conversas dela com Freud dois temas que são muito caros para mim. Um dos temas é o tema da contratransferência. É um debate que aparece na cena psicanalítica pela história dela com o analista dela. E o tema da pulsão de morte, que não sei se é do conhecimento de todos, mas no dia 25 de novembro de 1911, a Sabina foi numa reunião de quarta-feira na casa do Freud, estava o Federn, o Steckel, o Rank, o Tausk, e ela apresenta um trabalho que se chama A Destruição como Devir. E nesse trabalho, que já era fruto de pesquisas que ela vinha fazendo sobre a esquizofrenia e paranoia, ela antecipa a existência de uma pulsão de destruição, isso em 1911. Então, eu comecei retroagindo um pouco e colocando a Sabina na nossa conversa, primeiro porque eu penso que as mulheres aparecem pouco no cenário de construção teórica da psicanálise até 1920, e eu acho que ela é uma dessas. E porque ela insere esses dois temas, o da contratransferência e o da pulsão de morte. O Freud, naquele momento, acha brilhante o raciocínio dela, mas deixa em banho-maria as ideias que ela apresentou, dizendo que ela tinha se amparado muito na biologia. Com isso, o Freud está fazendo sua série de textos de técnica, começa os textos de metapsicologia e a gente chega no ano de 1914, que é um ano bastante importante, não só para a psicanálise, mas no cenário da cultura, né? No ano de 1914 é o ano que o Freud está encerrando o tratamento do Homem dos Lobos, onde ele começa a atravessar várias dificuldades técnicas, o trabalho está estagnado, ele usa um dispositivo que é um dispositivo de técnica ativa do Ferenczi, colocando uma data para terminar esse tratamento, né? Com essa dificuldade técnica, ele também escreve, nesse mesmo tempo, um texto que é a história do movimento psicanalítico, onde ele tenta botar quais são os fundamentos da psicanálise e o que não é psicanálise, justamente para separar e deixar claras as dissidências que ele vinha tendo com Adler e com Jung dentro da teoria psicanalítica. Ele escreve Recordar, Repetir e Elaborar, que é o penúltimo texto de técnica do Freud, onde ele postula a compulsão à repetição, neste momento como um fenômeno clínico, como uma reação, né, um fenômeno clínico do paciente na transferência. Ele começa a falar nesse texto que a técnica precisa ser ampliada para o lado do analista, e o que ele diz nessa época é que o analista precisa dar tempo para o paciente. Ele escreve o texto do narcisismo, onde ele tenta redimensionar a teoria pulsional, né? Ele vinha com a pulsão desde o início, com uma dualidade pulsional que era pulsões autoconservativas versus pulsões sexuais. Nesse momento que ele escreve o texto do narcisismo e coloca o narcisismo como primário, como uma etapa do desenvolvimento, ele
reposiciona a teoria da libido ocupado de onde a libido está investida ou desinvestida. Está investida no ego ou está investida no objeto. Então, não chega a ser uma dualidade pulsional. Essa dualidade pulsional vai ser recomposta no texto do Além do Princípio do Prazer, mas é a dualidade com que ele trabalha, a localização da libido. Nesse sentido, no momento que ele bota a libido como narcisista, ele também está sexualizando as pulsões autoconservativas, né, de um certo modo. Junto disso tudo, a Primeira Guerra eclode em 1914, né, que é um cenário já bastante complexo, com várias coisas. No texto do narcisismo, Freud se dá conta que ele vai ter que reescrever a sua teoria, ele já bota no capítulo 3 a instância observadora crítica, o ideal do ego, em seguida ele vem com luto, melancolia, e ele vai para um caminho que leva ele a postular, no texto do suplemento metapsicológico à teoria dos sonhos, a existência de um outro sonho que não é de realização de desejo, que é o sonho traumático. Então é assim que o Freud chega em 1920. Eu queria dizer para vocês uma frase que para mim resume o que é, para mim não, o Freud resume, né? O que é, do que trata o Além do Princípio do Prazer. Na ocasião do aniversário de 70 anos do Freud, ele dá uma entrevista para o George Virac, em 1930, essa entrevista, e nessa entrevista ele diz que a morte é o par natural do amor e que juntos eles regem o mundo. Isso é o que diz o meu trabalho, Além do Princípio do Prazer, né? Então, essa descrição é forte, né? Dizer que a morte e o amor juntos regem o mundo, e né? É a melhor descrição que o Freud poderia dar do texto dele, né? É um texto que provoca uma transformação importante em toda a teoria psicanalítica. Ele não só vem trabalhando a questão do sonho traumático como um sonho que não é a realização do desejo, que é o que ele começa a trabalhar melhor. Ele coloca a compulsão à repetição não mais como um fenômeno clínico, como ele tinha colocado em 1914, agora em 1920, no Além do Princípio do Prazer, a compulsão a repetir passa a ser uma característica da pulsão de morte, né? Ele postula, então, uma nova dualidade pulsional, resolve o problema da dualidade pulsional, colocando que existe uma pulsão de morte e uma pulsão de vida, né? Ele fala do tema da destrutividade. Com isso, ele insere um ponto de vista econômico na metapsicologia, que é um ponto de vista que muito me interessa nesse texto, e ele coloca um ponto de interrogação na direção da cura, né? Até 1920, o Freud tinha uma teoria da representação e estava dado que o princípio do prazer e desprazer que nos regia tinha um trânsito entre representação coisa, representação palavra, e o trabalho do analista era fazer uma interpretação que interrompesse os falsos enlaces entre essas representações e apostar na capacidade do ego de se religar de uma outra forma menos neurótica. Então, era essa a compreensão e a direção da cura que o Freud tinha até 1920. Em 1920, a representação passa a ser um problema, porque quando o Freud diz que existe algo que vem antes do princípio do prazer, né, e ele inclui já no primeiro capítulo, a partir das proposições do Fechner, né, o tema que não tem mais só uma questão de quantidade, como era o princípio do prazer e desprazer até então, né? Tem uma questão de qualidade, e que a qualidade está posta entre as duas margens, que é a da estabilidade e da instabilidade. Ele insere o ponto de vista econômico. Isso é de extrema importância. Ele vinha falando um pouco antes, no texto do Estranho, do tema da estética. Ele fala no capítulo 2 do tema da estética, né, se referindo à estética como uma sublimação, mas aqui entra uma outra questão, que é qual seria a estética que daria conta de trabalhar essa pulsão desligada, que seria a pulsão de morte. Essa é uma questão que eu formulo a partir do texto do Freud para me guiar, me nortear nos trabalhos que eu venho desenvolvendo. Eu gosto bastante do que o Freud apresenta no capítulo 2, da brincadeira da criança, que é o neto dele, que é o Fordá, né? Onde o Fordá brinca com um carretel, e ele joga, a brincadeira consiste em jogar o carretel para sumir embaixo da cama,
né? E aí ele tem toda a tradução do alemão que ele dizia ó, e com a mãe dele foram botando que era o ó do alemão e que isso seria o foi, vai para frente, e a alegria de reencontrar o carretel, quando ele puxava de volta, ele dizia dá. Então era o for, foi e o dá, né? E com essa brincadeira, o Freud fala de uma coisa extremamente importante, que é não só que as crianças brincam de ser adulto, mas que a brincadeira tem uma função, né? Ela nos permite alcançar uma grande realização cultural, que é a renúncia da satisfação pulsional, né? E que as compensações através da brincadeira, onde a criança muda de viver uma experiência do ponto de vista passivo para reproduzir ela do modo ativo, apresenta a pulsão de dominação, a tentativa de dominar algo, né? E com isso Freud diz, não é exatamente o nosso tema do mais além do princípio do prazer, mas ele envolve uma questão da estética, envolve uma questão da criação, né? E essa questão da estética junto com a pulsão de morte é um grande tema de pesquisa na minha concepção. Eu queria, desse ponto do Fordá e da economia psíquica, falar um pouco do que o Freud postula no capítulo 4. Então, no capítulo 4 é onde ele vai falar mais especificamente da pulsão de morte, que é uma pulsão autoconservativa, que ela vai tender sempre a voltar para um estado anterior, que é o estado inorgânico. Então, ele diz algo que eu acho muito bonito, mas um paradoxo difícil, que é que todo o objetivo da vida é a morte, porque a pulsão de morte é autoconservativa, né? E que então, portanto, nós teríamos que driblar essa morte, e a gente driblaria essa morte com a pulsão de vida, que é Eros, que é as pulsões sexuais e autoconservativas que vão se tornar a pulsão de vida, que também é autoconservativa, né? A pulsão de vida também é autoconservativa. Ele dá o exemplo de ter um filho, que seria uma forma de prolongamento eterno da vida, mas na medida que a pulsão de vida vai mesclando com a pulsão de morte, ela vai driblando o objetivo da morte, que é voltar a zero. Quanto mais a gente driblar esse objetivo da morte, mais postergamos a nossa morte e o objetivo da vida. Então, eu acho muito bonito isso que ele diz, profundo e difícil, né? Dos trabalhos que eu venho lendo do Freud, eu penso que o Além do Princípio do Prazer é o trabalho que ainda tem mais campo para pesquisa, né? Os outros, muitos já foram pesquisados e transformados, mas esse eu acho que tem muitas brechas para a gente entrar e pesquisar. Do ponto de vista da pulsão de morte, deixa eu pensar aqui mais que eu tinha separado para dizer para vocês. Eu queria fazer um passo, que é um passo da teoria para a clínica, né? O Ferenczi dizia para o Freud em 1918, quando terminou a guerra, e o Ferenczi atendia muito os pacientes que estavam voltando da guerra, o Freud chega a dizer no capítulo 1, do Além do Princípio do Prazer, que as neuroses traumáticas, os pacientes apresentavam uma sintomatologia muito semelhante à da histeria, porém, eles tinham uma debilidade maior, uma indisponibilidade subjetiva muito grande e prejuízos de ordem diferente da histeria. E o Ferenczi dizia para o Freud, olha, se nós quisermos dar conta com a psicanálise desses pacientes que estão na ordem de um registro traumático que não é o da fantasia edípica, nós vamos ter que repensar a teoria do trauma e vamos ter que ver como é que a gente enlaça a teoria da pulsão de morte com o trauma. O Ferenczi tenta fazer isso, né? Ele avança até certo ponto, ele faz uma teoria do trauma que chega a ser motivo de afastamento do Freud e do Ferenczi em 32, antes do Ferenczi morrer. E o Ferenczi também diz para o Freud, se nós quisermos dar conta dos pacientes que chegam no nosso consultório não mais regidos sobre o princípio do prazer, já que o Freud diz que o princípio do prazer não é mais o que nos rege, ele é uma tendência, mas não é mais o que nos rege, né? Então, o que nos rege
é um que está aquém do princípio do prazer, e a gente tem essa tendência. O Ferenczi diz assim, a gente vai ter que lançar luz sobre os processos psíquicos do analista, se quisermos fazer alterações na técnica que nos permitam avanços na clínica. E em 1918, o Ferenczi escreve um texto, e nesse texto ele diz para o Freud, olha, Freud, a contratransferência é um tabu entre os analistas. Se a gente quiser avançar, a gente precisa falar da contratransferência. Então, o Ferenczi faz toda a sua teoria da técnica e toda a sua teoria do trauma, tentando enlaçar, tentando fazer esse enlace da postulação da pulsão de morte com a teoria do trauma. Ele avança até certo ponto, né? Tem alguns êxitos. Para mim, o Ferenczi ainda na época freudiana, o pai da psicanálise contemporânea, vamos dizer assim, né? Muitas pesquisas partem e muitas obras também beberam na fonte ferenciana, mas ele vai até certo ponto. E depois disso, o Freud vai pensando no que o Ferenczi diz, porque o Ferenczi era um interlocutor muito importante do Freud. Em vários textos, o Freud cita o Ferenczi. No capítulo 6 do Além do Princípio do Prazer, ele cita a Sabina Spielrein, e sobretudo quando ele entra no ponto do masoquismo, da pulsão de morte do masoquismo, ele faz uma nota de rodapé no capítulo 6 falando da Sabina, e que a Sabina tinha apresentado muito dessas proposições em 1911. E agora me deu um branco, mas eu queria chegar no texto das construções em análise, porque o Freud vai fazer vai reescrever toda a teoria do aparelho psíquico, postular o id, uma nova concepção de ego, superego, né? O tema do narcisismo volta através do masoquismo, mas ele não vai ampliando a técnica. E em 1937, então, ele chega com o tema das construções em análise, dizendo que o analista não só interpreta, mas ele também constrói. E que ele constrói a partir de elementos que estão soterrados no aparelho psíquico do paciente. Só que no final do texto, ele diz, no final do texto das construções em análise, o Freud diz que, às vezes, as construções, elas não resultam numa lembrança como resultaria a interpretação de um sintoma, ou de um sonho, ou de um ato falho, né? Ela resulta na lembrança de partes, de pequenas alucinações do paciente, né? E que essas partes eram resultante de decisões por conta do excesso traumático. E o que eu venho pensando, e aí eu vou só trazer um pouco a brasa para o meu assado, né, é o tema da dimensão estética da contratransferência. Porque se a gente pensa na sublimação como tema da estética num determinado campo da neurose, a gente tem que pensar qual é a dimensão estética que nos permite trabalhar o conceito de pulsão de morte na clínica, né? Cada vez mais a gente encontra pacientes, e eu estou quase terminando a minha fala, porque já deu meus 20 minutos aqui, a gente encontra no consultório pacientes que não estão regidos pelos sintomas neuróticos, pelos sonhos, né? A gente tem visto na cultura Ué, o que houve? Vamos aguardar só um minutinho, ver o que houve. Talvez ela tenha saído do ar. Desconectado ali, enfim. Desconectou-se. Ela saiu. Tá voltando. Tá. Isso faz parte do Zoom? Tá voltando, Kimberly? Tava, mas caiu de novo. Ué. Vamos ver. De repente o sinal dela lá não tá bom. Agora eu tô escutando. Vocês estão me escutando? Tá. Ok. Então, só eu caí aqui, tive um problema técnico, me desculpe.
Mas só para Claro. encerrar minha fala, os pacientes que Fica Oi. tranquila que tem, assim, a gente consegue mais uns minutinhos, tá? Se tu quiseres, enfim, pode concluir com calma. Caiu de novo, né? Não, tá ali. Lisana? Tá sem áudio, só. Lisana? Oi. Oi, agora sim. Então, a Kimberly está me dizendo que eu estou sem a câmera, mas eu vou só terminar minha fala e permitir que vocês passem para o Roaldo, e daí eu vejo como resolver essa questão técnica aqui, tá? Tá, ok. Tá bom. Então, o que eu agora quero fazer é uma costura do que eu comecei no primeiro tempo e no segundo tempo, né? O primeiro tempo que inseria o tema da contratransferência, e o segundo segundo tempo que inseria a questão da quantidade e da qualidade, né? Do ponto de vista econômico da pulsão de morte. São muitos anos de trabalho sobre como dar conta desse tipo de padecimento que está sob o predomínio da pulsão de morte, e tem diversos autores, 70 anos de produção a respeito disso, mas eu vou falar brevemente da minha tese de doutorado, que parte justamente de 3 conceitos da obra do Freud: o de contratransferência, de 1910, o de perlaboração, de 1914, e o de construções em análise, em 1937. Tá? E isso para dizer que quando esses pacientes chegam com uma projeção, com uma identificação projetiva maciça, depositando dentro do analista conteúdos que não estão no trâmite da representação coisa, representação palavra, né? Eles estão descarregando algo que está desvinculado, e o analista está recebendo essa quantidade, as construções vão ser possíveis, né? Na medida em que o analista puder perlaborar essa contratransferência e, sobretudo, se entregar para as pequenas alucinações que esses pacientes vão fazendo surgir dentro do analista, e que são alucinações que estão no psiquismo do analista, que são temas também do inconsciente do analista, mas sobretudo ativados pelo psiquismo do paciente que está descarregando esse conteúdo desvinculado dentro do analista. Nesse sentido é que eu venho pensando o trabalho de perlaboração do analista através da alucinação como os elementos, os processos psíquicos mentais do analista envolvidos na metabolização dessas quantidades, para tentar devolver para o paciente alguma construção que permita a ele fazer uma ligação desta pulsão com uma representação coisa, e aos poucos começar a dar um sentido, uma qualidade para alguma coisa dentro do aparelho psíquico dele que até então estava desligado. Eu acho que disso a única coisa que eu ainda queria trazer, e talvez seja um gancho que eu deixo para o Roaldo e para a gente discutir, é a repetição, a compulsão a repetir na cultura, né? Todo esse cenário devastador do final lá de 1918, e que em 1920, numa situação dramática, a gente está vivendo em 2020, né? Esse ano, se a gente parar para pensar, aqui no Rio Grande do Sul, mas em nível de Brasil e de mundo, a gente teve uma seca violenta no início do ano, onde a gente perdeu boa parte da nossa produção, veio uma pandemia que instalou uma crise sanitária drástica, vem uma segunda onda derivada dessa pandemia, que vai ser uma crise econômica sem precedentes, pelo que a gente está vendo, e ainda uma terceira onda, que vai ser a crise emocional, as neuroses traumáticas que vão decorrer desse período. Então, eu fico me perguntando, né, o que é que em 2020 a gente está nesse movimento de repetir destrutivamente, de compulsão à repetição, de destruição das produções e do cientificismo, que é o que pode nos tirar dessa pandemia, dos ataques aos vínculos, de todas as coisas que a gente está vivendo e assistindo
100 anos depois, com outra dimensão da guerra, da Primeira Guerra, evidentemente, mas que certamente é traumática e que a gente precisa encontrar algum jeito de criar alternativas para domar essa pulsão de morte que nos rodeia. Então, eu vou encerrar minha fala e vou, enquanto eu escuto vocês, tentar retomar a minha câmera. Tá? Obrigada, Lisana. Bom, vamos deixar os comentários para depois. Então, eu vou apresentar, né, o nosso próximo convidado, o nosso querido Roaldo Machado. O Roaldo é médico, psiquiatra, psicanalista, membro efetivo e didata da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e é docente do Instituto Horizontes. Roaldo? Eu também quero agradecer aqui o convite da Renata e da Eda, não? Então, de uma forma gentil, me convidaram e também estou parabenizando dessa forma Horizontes, está tendo essa iniciativa, e todos os docentes, as pessoas que pertencem lá, trabalham lá, alunos, etc. E cumprimentar minha amiga Lisana, que fez uma excelente entrada para a gente discutir, e a Lisandra, pela sua capacidade de administrar isso tudo. Bom, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou colocar uma questão que é tão ampla, tão vasta, tão cheia de vértices, né? Para que a gente tenha uma certa linha de raciocínio, que não sei se é a linha, sim, mas que, de uma forma ou outra, põe alguns pontos fundantes e fundamentais. É claro que, como a própria Lisana disse, né, a análise entrou assim como uma obra mágica. De repente, nas histéricas, se fazia retroagir ou estabelecer a catarse do trauma, dava um certo significado e havia cura psicanalítica. Não, isso foi um momento deslumbrante, né, na história. Mas logo a seguir, né, progressivamente, o Freud foi se dando conta de que as coisas não eram assim tão fáceis e tão assim tão redutíveis, né? Então, nesses anos, basicamente, da 1910, 1920, Freud revisitou outras situações clínicas que não as situações clínicas de neurose de transferência. Fui lá ver o Schreber, entrou no Leonardo da Vinci, falou sobre as esquizofrenias, enfim, em vários textos, né? Colocou que havia uma comunicação de inconsciente para inconsciente, né? Mas a principal obra que foi ali, que entrou de uma certa forma, assim como uma flecha, uma certa teoria da libido de fases, de organizações sucessivas, do meu ponto de vista, e que desequilibrou a situação, foi a teoria do narcisismo. Porque, de fato, o narcisismo ficou assim uma situação circular. A teoria já vinha namorando a questão da dialética. Onde está um, está o outro, de uma forma ou outra. Né? E ali, com a libido do eu e a libido do objeto, uma transação permanente, né? Então, a teoria se tornou circular. Então, nós já não podemos pensar, por exemplo, coisas do tipo os conceitos de uma forma separada. E, por exemplo, os princípios, todos eles estão entrelaçados. Os princípios de constância, o princípio de inércia, o princípio de prazer, desprazer e realidade, fazem parte da nossa convivência permanente. Mas um dos aspectos que foi se progressivamente modificando e que foi o ponto de ancoragem, do meu ponto de vista do Freud, foi o seguinte: ele dizia até essa época que o masoquismo era alguma coisa secundária ao sadismo. Não, se sucedia. Mas ali, em 1920, ele disse assim: olha, eu acho que eu estou enganado nessa história. Existe um masoquismo erógeno originário. E lá em 1924, ele acaba de dizer, ele termina essa teoria. Ele diz assim: o masoquismo erógeno originário é o que resta, né, do enlace
né, libidinal de Eros sobre a destrutividade interna. Então, nesse sentido, essa pulsão, as pulsões elas estão permanentemente fusionadas, e esse enlace mais primordial é o masoquismo erógeno originário. Ora, esse foi o ponto fundante dessa situação. Então, nesse sentido, o Freud se desloca progressivamente ele já havia estabelecido uma teoria sobre o início da cultura em Totem e Tabu. Agora ele faz uma teoria para o início da vida. Ele se torna filósofo, não? Ele entra na filosofia. Ele diz que o masoquismo... Só te interromper um segundinho. Fala um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais perto do microfone. Obrigada. Tá, ele diz que o masoquismo erógeno originário é o testemunho da origem da vida. Bom, então é quando esse enlace primordial que se faz, e não deixa de ser algo do tipo narcísico, assim, porque onde algo se liga a algo e permanecem se ligando de uma forma, vamos dizer, necessária durante o decorrer da existência de cada personagem. Então, o masoquismo erógeno originário é um ponto fundamental. E, basicamente, esse ponto fundamental realça, em 1920 para frente, ele já realçava isso que é a presença do corpo. O corpo e a pulsão. Então, o status do corpo, da pulsão, adquire uma vitalidade não excepcional. Então, por mais que se discutam, existem teorias que, de uma certa ou outra forma, queiram, vamos dizer assim, se distanciar do conceito da pulsão, eu acho que esse conceito ele está encravado na teoria, encravado na psicanálise, e nós vamos ter que tirar o melhor proveito disso. Como já, hoje mesmo, lendo o trabalho do Roussillon com o grupo, nós vimos como ele toma esse conceito de pulsão e desvenda esse conceito de pulsão. Bom, mas eu queria tratar de um outro aspecto aqui, que é pouco tratado nisso. Ora, tem um texto contíguo ao texto do Além do Princípio do Prazer, que é a Psicologia das Massas e a Análise do Eu. Nesse texto, o Freud diz coisas muito interessantes. Aliás, esse texto é um texto básico, não, de vários filósofos e psicanalistas. Não, me lembro de um, Theodor Adorno, né, que é um filósofo que gostava muito do Freud, que ele também foi um dos fugitivos do nazismo, né, e que escreveu esses textos nos Estados Unidos. Neste, ele ressalta muito bem, o Adorno, essa questão de que se criou um eu das massas, um eu coletivo. Isso também é uma forma de enlace, é uma transformação do narcisismo. Toda a nossa intersubjetividade, de uma certa forma ou outra, são transformações disso que se chama narcisismo por Freud, né? Então, nesse momento, então, dentro desse nosso eu, que é o eu das massas, então, se existem enlaces de tipo libidinais ou pulsionais de várias formas, então está presente tanto Eros como a pulsão de morte, tanto Eros como a pulsão destrutiva. De uma forma ou outra, nós carregamos isso permanentemente. Não? Dentro da teoria, esses fatos, né, eles se refletem em alguns textos que são ditos textos sociais do Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar na Cultura, Moisés e a Religião Teísta. E em Moisés e na religião, ele mostra o seu mal-estar com a cultura, o Freud. E o mal-estar vem disso que é, ao mesmo tempo que existe criatividade, existe destrutividade. E essa destrutividade vai imperando progressivamente e a gente vive ciclicamente essas situações nesses nossos momentos civilizatórios. Por exemplo, no momento atual. Então, o Freud ele diz uma coisa quando ele começa a escrever Moisés e a Religião
isso. Ele nos diz assim, olha, eu não pude publicar esse texto lá na Alemanha, porque não seria publicável, seria impedido ser publicado isso lá. Mas também agora aqui, para publicar esse texto, eu corro severos riscos de ser muito criticado pela comunidade judia, tá bom? Então, nesse momento, o Freud diz assim, ele diz não, que ele precisa preservar o seu raciocínio para continuar. E isto não importa, isso pertence, vamos dizer, à civilização. Quer dizer, de uma forma ou outra, essa situação, ela, em outro setor, do meu ponto de vista, correu muito semelhantemente quando a Hannah Arendt, que era uma filósofa judia, não, e recebeu o prêmio Freud, não podemos nos esquecer disso também, certo? Ela foi fazer, como jornalista, ela foi, vamos dizer, estabelecer contato com Jerusalém, Eichmann em Jerusalém. Saiu um livro dela depois sobre isso. Então, ela fala sobre muitas coisas, basicamente, ela introduziu um conceito sobre a banalidade do mal, etc. Tá? E ela fez texto sobre a origem do totalitarismo, etc. E continua por aí. Ela foi discípula do Heidegger, e foi amante do Heidegger. Esse... O Heidegger, um alemão, né? Bom, mas tem mais um aspecto que eu queria dizer. O que a Hannah Arendt trouxe ali, um dos aspectos, trouxe vários, ela disse assim, olha, o nazismo não é patrimônio dos alemães. Isso causou uma espécie ali, muitas comunidades, porque eles estavam querendo condenar, e que de fato condenaram, não estou dizendo que ele não mereceria ser condenado. O que ela disse que esse fenômeno que nós chamamos, que eles chamaram nazismo, esse fenômeno chamado fascismo, de uma certa forma, ele está dentro das pessoas, e dentro de todas as comunidades, e dentro de nós mesmos. Eu me lembro disso, né? Quando meu filho era adolescente, estava preocupado com essa questão do nazismo, etc. Ele me perguntou algo do tipo assim, o pai, como é que a gente vai combater o nazismo? Eu não sabia o que dizer para ele, como é que nós vamos combater isso? Mas me deu a ideia de dizer para ele, olha, filho, a única forma que eu acho que nós temos razoável é nos darmos conta que nós, dentro de nós, temos algo do nazismo e algo do fascismo. Isso nos pertence, tá certo? E quando nós tomamos consciência disso, nós tomamos consciência de vários aspectos que a gente não gosta. Por exemplo, desse aspecto nazista, desse aspecto fascista, do nosso aspecto racista, do nosso aspecto, vamos dizer, que estabelece uma diferença de poderes entre os sexos e faz uma misoginia e se ataca dessa forma. Então, esses são momentos fundamentais, porque todas essas coisas, do ponto de vista dessa teoria pulsional, que é outro aspecto que fica fundante, o corpo e a teoria pulsional, né, vamos dizer, o eterno movimento, onde ora se vai como uma sanfona, né, se vai para frente, se volta para trás, né, e a gente tem que ter um certo conhecimento. Então, isto que nós vivemos no nosso momento vamos dizer, manifestações desse jogo pulsional permanente, onde determinadas situações são mais escancaradas, mas elas já estavam latentes, e depois elas ficam de uma forma sufocadas e retornam de outra forma e de várias formas. O Humberto Eco tem um texto, né, chamado sobre o fascismo eterno, urfascismo. É uma conferência que faz
1997, me parece, uma universidade nos Estados Unidos. E ele diz ali claramente isso, esse aspecto desse retorno, dessa presença e de como isso se manifesta ou como isso que está latente, não, ele se torna, vamos dizer, prevalente de uma forma ou outra. Por exemplo, assim, não, quando eu vi esses dias um filme chamado Mississippi em Chamas, né? E lá se fala numa entrevista sobre a questão da Ku Klux Klan, né? E do racismo lá. E vem a FBI para uma determinada cidade no Mississippi e tenta conter a violência racista que está lá. E um dos policiais conversa com uma mulher de um outro policial lá, e ela pergunta, mas tu sabes como é que surgiu isto? Isso desde pequena, ela disse assim, desde pequena nós lemos a Bíblia, né? Acentuando o ódio que estava ali. E isso passou pela vida dessas pessoas. Assim. Elas aprenderam a odiar e fazer isso. Né? Então, isto está, vamos dizer assim, e essa pessoa era uma pessoa comum, assim. Então, um dia, assim, se perguntou, assim, não para essa, mas para uma outra pessoa que era comum também, mas por que não gostas dos negros? E ela disse, eu não gosto do cheiro deles. Não? Essas coisas são coisas da vida comum, da nossa vida cotidiana, estão dentro do nosso jeito de ser, não? Fazem parte dos nossos convívios com os nossos pares, dos nossos convívios com nossos amigos, com os vizinhos, dos nossos convívios com com as pessoas que estão na vila, não? Então, vamos dizer, isso está incrustado, faz parte da cultura, é uma rede não cultural que se infiltra dentro de nós e que, de uma certa forma, é o testemunho disso que se chama agressividade, que depois foi transformada no termo destrutividade. Não, essa é a minha sensação. E cada vez que isto, no nosso dia cotidiano, isso nos assalta, nós temos que nos perguntar, ou devemos nos perguntar, de que maneira essas coisas, de repente, explodem em convicções ideológicas, não? E totalitárias e radicais. Não? E nós estamos inseridos, ou vamos dizer assim, todos somos, de uma forma ou outra, responsáveis por isto. Não? Esse é um ponto básico. Assim como nos pertence, não, Eros nos pertence a Eros. Eros não existe apenas Eros. Existe Eros sempre fusionado com isto, que é a destrutividade, a pulsão de morte. É interessante como Freud se deu conta disso. Né? E tem vários, a Lisana mesmo mostrou várias situações pelas quais a gente pode narrar essa mudança freudiana. Por exemplo, a gente lê, por exemplo, a Gradiva do Jensen. Não sei se vocês leram esse texto. Esse texto é um texto maravilhoso, né, do meu ponto de vista, e como, de uma forma ou outra, Freud entra dentro de um delírio de um personagem, ou a Gradiva entra dentro dele, e transforma esse delírio progressivamente em uma situação criativa e se desenvolve de uma forma criativa e pacífica. Mas existe exatamente dentro das alucinações. Mas existe um outro texto, que é o Homem de Areia, que está no Estranho, onde, vamos dizer, a situação circular delirante acaba no suicídio. Não prevalece isto que é a circularidade da morte. Então,
vamos dizer, hoje me veio na cabeça, sim, né? Por que razão nós estamos assim, né? Olhando essa competição, quase uma competição para ver quem tem mais mortes no mundo nessa pandemia. Estamos numa verdadeira Olimpíada, uma Olimpíada da morte, para ver quem, de uma forma ou outra, não, vai ter o maior número de mortos, ou quais as atitudes que, de uma forma ou outra, são menos protetivas, etc., por mais vezes que se faz e se chama atenção sobre isso. Então, Freud, né, vamos dizer, ele trouxe essa questão, né, ele trouxe a questão dessa permanente fusão entre vida e morte, né, certa, e que, de uma forma ou outra, acaba, de uma certa forma, destruindo um personagem individual que encontra isso, que encontra a morte, que, vamos dizer, se desapega. Isso tem muito a ver com o que o Green chama de função desobjetalizante. Se perde o interesse progressivamente. Isso é muito bem visto nas pessoas que estão envelhecendo. Elas vão perdendo o interesse, se desagregam e se deixam morrer. Mas isso é uma morte, né? Diríamos assim, se eu posso dizer, natural, mas abreviarmos a vida, não, e abreviarmos, né? É uma interpolação da destrutividade. A forma manifesta como uma pulsão de morte se faz presente é a destrutividade, né? E então, nesse sentido, que o Freud diz claramente é que a pulsão de morte em si ela é silenciosa. Todo ruído, qualquer que seja, é o ruído da vida. Então, mesmo a pior das destrutividades, porque ainda é uma manifestação da vida. Não? É claro que a técnica muda, o projeto do Freud muda, a análise, nos textos a gente vê que o Freud escrevia sobre ele escrevia as curas psicanalíticas, ele deixa esse termo um pouco para trás e a análise se torna terminável e interminável, não? Né? Claro que a Lisana até tocou muito bem nisso. A questão vamos dizer, da decepção que o Freud tem com uma análise que ele achava que tinha sido levada a efeito e tinha êxito, que era o Homem dos Lobos, e que ele retorna em 1918, 19, ele retorna da Rússia, né, mais doente do que tinha ido para lá. E daí eles tratam um tempo com Freud, o Freud manda ele para outros analistas, e, vamos dizer, o Homem dos Lobos é o retrato, né, de uma suposta análise bem executada e de um agravo progressivo da situação dele, do Homem dos Lobos. Bem, gente, eu não sei se eu consegui resumir isso para vocês, mas a minha intenção é fixar esses pontos. O masoquismo, que era um sadismo original, ele se transforma num sadomasoquismo primordial. Esse é o ponto básico, não? O que está dentro de nós, esse sadomasoquismo primordial. A projeção, ela é constituinte da história e constituinte da vida, não? Se não há projeção, nós estamos praticamente cada vez mais doentes, né? Mais à mercê da autodestrutividade interna. Esse é o ponto de vista do Freud. É muito difícil, a gente, em pouco tempo, tentar resumir o pensamento desse homem, que, do meu ponto de vista, merece ser dito como o século. Muitas pessoas dizem que é o século de Freud, né? E, de fato, eu acho que esse homem é um gênio, né? E ele, vamos dizer, e o interessante é que
que uma das coisas que o Freud não era, ele não fazia questão que seus conceitos fossem questões de fé. Ele sempre disse isso. Não, esse é um conceito provisório. Daqui a pouco podemos ter outros conceitos. Para além do princípio do prazer, ele disse sobre a pulsão de morte. Eu vou começar a pensar sobre esse negócio aqui. Não sei onde é que vai dar, vamos ver onde é que vai dar. E depois ele permaneceu com esse conceito permanentemente dentro de si, mas sempre dentro disso que se chama uma fusão pulsional. Bem, é mais ou menos isso que eu queria transmitir isso para vocês. Tem tantas interferências de todas as formas, e nós podemos... Qualquer fenômeno vital é um fenômeno constituído por isso que se chama, por várias, vamos dizer, cambiantes formas de enlaçamento entre eros e pulsão de morte. É isso que eu queria dizer para vocês. Obrigada, Roaldo. Bom, Lisana, não sei se tu queres, enfim, ficou aí, né? É um pouco... Tive problemas técnicos, mas consegui retomar. Estou atrapalhada aí com a falta do vídeo, não sei se tu queres retomar, assim, um finalzinho. Não, eu acho que, assim, a linha de raciocínio que eu tinha inicial, eu transmiti, acho que o Roaldo, de algum modo, aprofundou alguns pontos de uma maneira bem mais interessante, talvez, menos burocrática do que eu fiz, mas eu acho que a questão é discutirmos agora, escutar o que as pessoas pescam do que a gente falou para conversar. Então, tá bem. Bom, pessoal, então, ver que tem várias pessoas, né? Então, quem quiser colocar alguma questão ali no chat ou quiser, né, ir abrindo o microfone e levantando a mão. Tem mãozinha, né, Kimberly? Vou perguntar de novo. Bom, então, né, levantando aí a mãozinha, alguma sinalização para poder fazer a sua colocação. Por favor, né, gente? Vamos, então, começar aí o nosso bate-papo com o Roaldo e com a Lisana. Vocês me ajudam aí se eu não conseguir enxergar alguém aqui, que todo mundo se acostumando com as tecnologias. Deixe todo mundo silencioso. Todo mundo silenciou, Roaldo. Tá todo mundo tentando metabolizar. Eu não sei se eu enxergo todo mundo aqui. Estou tentando passar. Não sei se tem alguém que a gente não consegue ver. Aqui. Tem alguém? Acho que nós não conseguimos lançar isca suficiente para o pessoal. Boa noite, Lisana. Boa noite, Roaldo. Oi, boa noite, Cristina. Tudo bem? Saudades de você. Saudades dos nossos seminários. Boa noite, Lisandra. E boa noite a todos os participantes. Eu acho que esse silêncio foi bastante significativo, né? De fato, a gente está tentando elaborar, metabolizar tudo isso. É uma obra importantíssima e eu, na verdade, estou tendo acesso à obra agora, né? Nós iniciamos na semana passada esse projeto com o Roaldo e é um texto assim que
mexe muito com a gente, né? Ele nos faz fazer inúmeras viagens. E essa questão da compulsão à repetição que foi trazida, eu estava tentando trazer isso para esse cenário que nós estamos vivendo agora, né? Relativos aí à pandemia, todas essas questões que estão ligadas a este momento e o resultado disso, a preocupação que se tem do que vai ficar de tudo isso que está acontecendo. E não tem como a gente não voltar no tempo e olhar essa questão da destrutividade com um temor diferente, né? Eu acho que vem uma questão de temor que está instaurado aqui no ar, porque a gente está lidando com algo que é invisível. Como nós lidamos com muitas coisas nossas que são invisíveis. Como nós lidamos com muitas coisas invisíveis dos nossos pacientes até um determinado ponto. E eu estava tentando aqui juntar uma coisa com a outra, mas o tempo é insuficiente. Vieram muitas informações importantes, né? Eu não consegui captar tudo, assimilar tudo isso que foi dito. E a impressão que me causa é que todos os outros participantes que acabaram silenciando estão próximos disso também, tentando elaborar tudo isso que foi dito e trazer para esse contexto. Porque todos nós estamos com muitas dúvidas, imagino eu. Nós precisaríamos de mais tempo, né, para que vocês nos trouxessem esses desdobramentos que são tão importantes para que a gente entenda de fato tudo isso que foi dito. Mas eu agradeço assim imensamente a oportunidade, né, que a Horizontes está nos trazendo e que vocês também, de uma forma muito gentil, muito generosa, estão trazendo o conhecimento de vocês, tentando nos fazer beber um pouco de tudo isso e assimilar e trabalhar com tudo isso que foi trazido. Obrigada, Então, Cristina. Obrigada. O nome no telefone está Adriana, mas a pessoa já se identificou. Pode abrir o microfone. Abre o microfone, a gente não está te ouvindo. Fechou de novo. Fala. Nós não estamos conseguindo te ouvir. Adriana Jair. Não estamos te ouvindo. Jair, não estamos te ouvindo, Jair. Não, alguma coisa no teu... Se tu quiseres, coloca no chat. Que a gente não te escuta. Por aqui tá certinho, tá liberado para ele falar. Não, acho que é o microfone dele. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Nada? Não conseguiu? Enquanto eu vou ler uma frase que eu encontrei esses dias, que eu estava, enquanto o Jair tenta abrir o microfone dele, eu estava preparando uma aula sobre bio e encontrei uma fala que o Bion serviu na Primeira Guerra, né? E ele diz assim, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, e sobretudo com o que o Valdo estava pontuando. Somos animais extremamente perigosos. De todos os animais ferozes que habitam essa terra, o ser humano conseguiu matar todos os seus rivais, exceto o vírus. No fim da Primeira Guerra, a gripe espanhola matou um número maior de pessoas do que a própria guerra. Mesmo levando em conta nossa maravilhosa destrutividade, não somos tão eficientes quanto o vírus.
Então, quando a Cristina falou, eu me lembrei dessa frase, porque a gente vai precisar atravessar isso e ver daqui a um tempo quais são os efeitos psíquicos em cada sujeito, que cada um vai reagir de um modo, mas o que me ocorre é a gente tentar, de algum modo, criar coisas que deem conta de fazer justamente o que o Valdo estava dizendo, mesclar toda essa pulsão de morte silenciosa que vem vindo com injeções de pulsão de vida que a gente possa fornecer para os nossos pares, para a cultura, através da criação de algo que nos alente. Então, só esse comentário que eu queria fazer a respeito do que a Cristina falou. Eu também queria fazer um pequeno comentário sobre isso, porque a Cristina tocou num aspecto da compulsão à repetição. Talvez uma das pessoas que mais sofisticou esse tipo de a compulsão à repetição, foi o Lacan. Ele diz que a tradução do termo alemão, né? E o Freud cita, que agora não me lembro, eu não sou uma pessoa erudita assim, mas, de qualquer forma, ele diz assim, que ele chama isso de insistência significante. A insistência significante tem supostamente um sentido horário de criar, mas um sentido anti-horário de desfazer criações, uma função desobjetarizante, como diria o Green nesse sentido. Tá? Então, em qualquer compulsão à repetição, desde uma repetição monótona que a gente vê em um paciente autista grave, não, essas situações são situações de vida, por mais rudimentar que seja o enlace, não? Mas são tentativas de dar significado. Então, quando o Lacan chama a atenção disso, é que o trauma se repete para que ele entre dentro da cadeia associativa, perlabore, quem sabe, como diz a Lisana, né? Para que nós estabeleçamos esse registro do simbólico, para que nós possamos tratar o fenômeno como significantes que têm significados. Então, isso é muito interessante, tá? Porque isso nos dá uma outra dimensão diante dos fenômenos que nos parecem, às vezes, tão arrasadores, tanto do ponto de vista psicopatológico individual, como do ponto de vista sociológico, não? E se repetem. A gripe espanhola esteve presente ali, dizimando muito mais. Agora nós estamos diante de uma situação que nós vamos ter que, de uma forma ou outra, dar um significado. Então, eu queria trazer esse detalhe para vocês. Bom, nós temos aqui algumas colocações, né? Qual o papel, né, do objeto como intrincador das pulsões, né? Enfim, para estimular o debate, foi do telefone da Adriana, que eu acho que é o Jair, né, que está participando. E o Sérgio colocou, será que a pulsão de morte está tão silenciosa atualmente? Né? Então, duas questões aí, né? O papel do objeto como intrincador aí das pulsões, né? Como é que... o que vocês pensariam a respeito disso? E se a pulsão de morte está tão silenciosa atualmente? Não sei quem... Valdo, Lisana... Valdo, quer falar primeiro ou tu queres que... Não. Eu posso dar um toque só, a Lisana complementa. Não? Vamos dizer que o objeto ele é intrínseco à pulsão. Não há, vamos dizer que o ato em si, ele se dirige, ele necessita direção. Né? Então, o objeto o Green faz um texto, né, que ele se pergunta qual é o papel do objeto na pulsão. Né? E progressivamente se vê que, vamos dizer,
porque a pulsão tem esse aspecto projetivo. Então, quando se busca uma ação específica, por exemplo, muito específica como o peito, é porque o peito, de uma certa forma, está, vamos dizer, ele pertence por herança, ele vai ser buscado, e esse fato vai ter que ser dado para ele. Aí estamos diante de Eros e da criatividade, mais de Eros do que, se por acaso não, essas circunstâncias não se fazem presentes, bom, a destrutividade vai tomar, né? Vai passo a passo, né? E o silêncio não tem narrativa para o silêncio. Para a morte como tal, não tem, né? Só tem, vamos dizer, o ruído da vida, seja lá qual for. Eu penso que o papel do objeto é essencial, sobretudo depois da segunda tópica, quando Freud abre para o tema das identificações e da constituição do ego a partir das identificações, acho muito importante. Mas me ocorreu um texto do Ferenczi, que é onde o Ferenczi tenta trabalhar o enlace da pulsão de morte com o trauma, que se chama Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte. Né? E nesse texto da Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, é o momento em que o Ferenczi faz uma torção, porque até aquele certo momento da cultura, né, a criança tinha que se adaptar ao sistema da família. E o que o Ferenczi diz, ele é um estranho. Ele é um estranho que está chegando na cultura. E nós precisamos, nós como objetos adultos, nos adaptar às necessidades do bebê, porque ele já chega sobre um predomínio de pulsão desligada, que se nós não nos oferecermos como um objeto que vai atender às necessidades desse estranho para ele se adaptar a esse mundo, nós vamos deixar esse sujeito muito à mercê da sua pulsão de morte. E aí o Ferenczi faz a abertura para trabalhar todas as questões de adoecimento grave das crianças, mas ele basicamente diz que o objeto tem que fazer esse ingresso de pulsão de vida no aparelho psíquico para fazer essa mescla da pulsão de vida com a pulsão de morte e fazer com que esse sujeito que é tão estranho possa aos poucos ir se reconhecendo e reconhecendo aos poucos o outro e se adaptando para criar, se constituir como um eu, né? Então, eu acho que nesse texto do Ferenczi fica aberto a total importância do objeto para esse ingresso de pulsão de vida no aparelho psíquico de um sujeitinho que está chegando no mundo. Né? Como exemplo, foi o texto que me ocorreu. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? As meninas aí me ajudem, que eu não... Conseguiu resolver, Jair, teu microfone? Eu acho que não sei. Não? É que agora aparece teu microfone aqui para nós, antes ele não aparecia. Não aparece, ele abre o microfone, mas a gente não... Não, resolveu. Tenta, Jair. Não. Eu fiquei pensando, né, aqui, enfim, tudo que vocês colocaram, né, e, bom, a princípio, né, alguma coisa que a Lisana falou, mas acho que o Roaldo também pode complementar, né, e um pouco, acho que relacionado com a tua pesquisa, né, do teu doutorado que você trouxe, né, desses pacientes que então ficam com um predomínio, né, vamos dizer assim, dessa pulsão de morte, né, que fica algo mais desvinculado e vai para a via do descarregar, né, do evacuar, né, exatamente. muito mais dentro dessa dinâmica do que uma questão de representação. E aí fiquei pensando como é que a gente pode pensar, ouvindo também o Roaldo falar em todo esse contexto, né, da cultura, né, a gente pensando que, bom, né, as pulsões estão ali, estão em todos nós, de alguma forma, né, sempre mescladas, né, o quanto que também a gente observando, muitas vezes, um aumento da clínica, né, desse tipo de, vamos dizer assim, de patologia, se a gente poderia chamar, ou de funcionamento, enfim,
pensando, né, isso em relação à cultura, né? Enfim, será que a gente tem, né, situações, manifestações muito mais, né, destrutivas, agressivas e evacuativas, né? Como é que é isso, né? De que forma isso se apresenta nesses dois lugares, né? Na clínica, na cultura, tem, né, ou não uma diferença, né? São só formas de evacuar diferente. Eu não sei se são tão diferentes, né? Eu acho que, pegando o que o Waldo falou, né, de que o fascismo e de que o nazismo está dentro de todos nós, e é a mais pura verdade, né? Se a gente não lidar com os nossos núcleos de ódio, com os nossos núcleos paranoicos, os nossos núcleos melancólicos, a gente nunca vai conseguir se oferecer como objeto para a pulsão do outro. Né? Então, nesse sentido, é que a minha pesquisa de doutorado tentou trabalhar o tema da contratransferência e enraizar ele na metapsicologia freudiana, porque todos os autores que trabalham a contratransferência são kleinianos, são bionianos, depois vem, o Green também fala, e o Casal Potelar vem falar do representável, né? Mas na obra do Freud, a contratransferência fica desenraizada, fica como um fenômeno, né? E o que eu venho pensando é justamente nessa pergunta que o Jair fez. Contra a transferência, nenhum autor discorda que ela é, primeiro, sempre ponto cego do analista. E nenhum analista vai poder se utilizar, né, para se oferecer, oferecer as suas construções para um analisando, se não der conta dessa destrutividade que está dentro de si, que o Roaldo estava apontando muito bem. Nesse sentido, as atuações estão tanto dentro do consultório como fora do consultório. A pergunta que outra pessoa que estava participando, que eu não me lembro ali como é que é o nome, falou, se a pulsão de morte está tão silenciosa. A gente tem visto manifestações, pessoas fazendo coisas impensáveis para mim na cultura até um tempo atrás, e que agora a gente está vendo assim todos os dias, de ataque à ciência, de ataque à humanidade das pessoas, à humanidade, né? O sentimento de ser humano, porque tanto faz o número de mortes que está acontecendo, né? Então, a minha tese de doutorado, ela vem exatamente nessa questão de como que o analista pode ser criativo dentro da sua clínica com toda essa destrutividade que um paciente encena e mostra, justamente por não poder contar, não poder narrar. Então, ele nos conta mostrando coisas, né? E a gente precisa perlaborar muitos dos nossos sentimentos para que a gente possa, a partir dele, né? O que eu defendo é que a alucinação do psicanalista é a matriz criativa do processo de construção com esse tipo de paciente, né? E justamente eu ancoro o modelo da perlaboração da contratransferência na minha tese no texto que o Aldo falou, do texto da Gradiva. Não exatamente como o Freud trabalha, no sentido da cura pelo amor, mas no sentido da cura pela alucinação. A alucinação do analista, não no sentido psicopatológico, mas no sentido que está posto no projeto de estratégia de busca de satisfação, né? Então, essa vertente da alucinação me parece que está presente no texto da Gradiva, né? E que ancora essa tese, no sentido que enquanto o Reynolds delirava, a Gradiva ia tendo pequenas alucinações, e através das pequenas alucinações dela é que ela ia fazendo uma intervenção criativa que ia tirando ele do delírio. Então, eu acho que isso está no nosso consultório e está na cultura. Como é que nós também, psicanalistas, vamos poder intervir na cultura fazendo alguma coisa criativa que dê suporte para toda essa situação que a gente está vendo e vivendo? É isso que me ocorre agora. Essa ia ser a minha outra provocação, né? Não, apenas complementando o que a Lisandra já disse muito bem, né? Nesse sentido, né? Eu acho, né, que nós, que somos terapeutas, e nós somos supostamente donos das nossas significações, e etc., estamos basicamente com uma prevalência de uma organização secundária, né, etc., etc. Não, nós tratamos muito mal o ato, a descarga, a atuação, a alucinação,
né? Eles nos atemorizam, né? O átomo nos atemoriza, não? Né? E basicamente, né? E isso é porque nós não nos lembramos que esse tipo de comunicação com o átomo, com o corpo, foi a nossa comunicação, Exato. né? Inicial. Foi a forma como as coisas se expressaram. Eu me lembrei no hospital de uma paciente esquizofrênica grave, né? Estava no quarto, duas camas, recolhida, e ela estava catatônica, completamente catatônica. Ela se colocava no seu mundo e alheia, por mais que a residente tentasse conversar com ela e falar com ela, e plantar a bananeira à frente dela, ela não fazia nada, não saía daquilo, né? Bom, um determinado dia, o quarto era de duas camas, foi internada uma outra paciente no quarto, né? E neste momento em que foi internada uma outra paciente, esta paciente saiu da catatonia e teve uma crise agressiva, destruiu o quarto e queria atacar a médica, né? A médica residente. Olha, claro que ela logo foi, corremos para lá, só nada, contemos ela, né? Drogamos ela, etc, etc. Mas daí eu fiquei pensando, bom, nós estávamos até agora insistindo com a paciente para que ela se manifestasse de uma forma ou outra, e ela estava completamente catatônica, né? E neste momento que ela se manifesta, nós vamos lá e entorpecemos ela, né? Botamos ela, reduzimos ela à catatonia novamente. Então, eu acho que, claro que eu não sei bem qual é a saída, né? Não sei, não tenho saída para isso direito, tá? Não, né? Mas o fato é o seguinte, é que nós não compreendemos, ou não toleramos, melhor dito, as linguagens do ato. Mas Não eu acho toleramos. que, nesse sentido, eu concordo plenamente contigo, Valdo, que talvez a gente não tolere por falar muito pouco sobre as nossas bases primitivas, né? Assim, a gente tem dificuldade de admitir os nossos próprios núcleos nazistas, fascistas, melancólicos, como tu disseste, todas as atuações que a gente de vez em quando se vê e precisa examinar. E enquanto a gente não se deparar com esse conteúdo, vai ser muito assustador ver isso no outro, né? Então, eu acho extremamente importante a gente conversar sobre esse nosso lado mais primitivo. Bom, falando em conversa, nós temos duas pessoas, a Inúbia, duas ou três. A Inúbia quer falar, a Renata quer falar, e a Larissa perguntou, né, dirige a pergunta à Lisana, muito interessante, né, e de que forma, então, o analista poderia trabalhar, né? Como eu disse, acho que é uma interessante provocação, embora o Roaldo tenha dito que não tem respostas, né, Roaldo? Mas vamos lá. E a Inúbia, acho que gostaria de perguntar, e a Renata também. Inúbia, por favor. Eu não sei se está tudo funcionando direitinho aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos e te ouvindo. Sim, estamos te ouvindo. Não, eu, em primeiro lugar, eu gostaria, assim, de agradecer realmente ao Horizontes, né? E ao Roaldo e à Lisana, que eu não conhecia. Tive muito prazer em ter... Prazer, Inúbia. E eu tenho uma questão anterior, vamos dizer, ao que vocês colocaram, porque para mim é tão coerente, tá, a existência da pulsão de morte, que eu entendo pelo Freud, pela Melanie, né? Que eu gostaria de que vocês pudessem colocar alguma coisa assim de um argumento, vamos dizer, em relação a outro autor que eu gosto muito e que não aceita a pulsão de morte, que é o Winnicott. Então, eu sempre fico, sabe, nesse dilema, assim, porque eu gosto muito da teoria do Winnicott, mas chega num ponto essencial, parece,
básico, fundamental, e ele não aceita a pulsão de morte, né? É tudo pelo lado da frustração, pelo menos que eu entendo um pouco disso, né? Então, eu gostaria de que vocês pudessem comentar alguma coisa, porque para mim é muito coerente, entende? A pulsão de morte e a destrutividade e a necessidade da morte para haver vida, para haver criatividade, entende? A crise, né, leva à evolução. Então, eu gostaria de que vocês pudessem comentar alguma coisa, tá? Mas agradeço de antemão. Vocês foram maravilhosos, gostei muito. Posso olhar para ti? Tá? Bom, é isso que eu gostaria que vocês pudessem comentar alguma coisa. Eu acho que a minha própria fala já disse um pouco, né? O que eu tentei pensar mais do texto, além do princípio do prazer, é o ponto de vista econômico. Eu conheço pouco do Winnicott, acho que conheço muito pouco para falar, mas o que eu conheço é exatamente isso que tu está assinalando. No momento que ele não reconhece a pulsão de morte, ele está deixando de lado, na minha concepção, uma questão que é o ponto de vista econômico. E isso dificulta o meu raciocínio. Então, eu tenho o mesmo problema que tu está trazendo. Então, eu não sei se eu consigo contribuir muito nesse sentido, né? Talvez o Waldo possa nos ajudar. Não sei se eu consigo, né? Mas eu acho, não, Inúbia, qualquer tipo de conceito e teorização, ele tem os seus limites. Então, as pessoas, elas apreendem os fenômenos da vida de diversas formas. E daí eu posso estabelecer uma narrativa de um jeito ou de outro. Eu vou te dar um exemplo. Eu também não sou... Eu conheço o Winnicott um pouco, mas não tanto quanto tu, e eu acho ele admirável. Mas ele tem vamos dizer, ele nos diz em um determinado momento que a pouca integração não é igual à desagregação. Uma criança está pouco integrada, não? E de repente, uma pessoa psicopatologicamente, ela se desagrega, entende? E claro que para ela poder se desagregar, ela teve que se agregar, e depois ela se desagrega nesse sentido. Esses enlaces, todos esses enlaces que se fazem nessas agregações ou desagregações, tá? Eu posso, né, observar esse fenômeno e dizer, bem, esta é a função objetalizante ou desobjetalizante do Green. Eu posso também dizer que isso são manifestações de prevalências de Eros sobre a pulsão de morte, ou mais a pulsão de morte sobre Eros. Não? São formas da gente examinar a questão. Elas são enriquecedoras do meu ponto de vista, elas são complementares, não são excludentes. Não precisamos fazer uma guerra de escolas por causa disso. Não, são formas de ver, por exemplo, vamos dizer, a insistência significante, ela tem um sentido horário, um anti-horário de desagregação. Então, essa é uma forma de ver. A forma que o Freud viu, basicamente, foi essa. Não? Eu não sei. Ele mesmo disse, claramente, se surgir outro tipo de conceitos, por favor, me retirem, me complementem, ou me dizem, me acrescentem. Então, eu acho que deve ser assim, né, Inúbia? Eles não são excludentes. O próprio Green foi um grande admirador do Winnicott. E o próprio Lacan também trouxe situações assim, né? Nós já estávamos lendo a Marie-Christine Lasnik, por exemplo, agora que me introduziram aí, né, a psicanalista francesa sobre autismo, e ela fala nessa loucura materna que é o manhês, é uma linguagem própria da criança com a sua mãe, né? Que esse termo é o winnicottiano, não? Porque o Winnicott entendeu isso dessa forma, e isso ela tomou, não? Mas, vamos dizer, ao mesmo tempo, ela
vamos dizer, eu posso teorizar isso de um jeito, posso teorizar do outro, mas o que eu acho que é o fundamental é que a teoria não exceda o fenômeno vital observável. E que nós, para esse fenômeno vital observável, temos várias teorias. Algumas mais próximas, outras menos próximas. E são vários autores. E isso não são questões de fé. Porque se nós tivermos como questões de fé, daí nós estamos num sistema paranoico. Então, eu acho que então a gente tem que ser complacente. Essa é a minha sensação. Não sei se isso responde em parte à tua inquietação. Não, sabe o que é, Aldo? Eu acho a teoria psicanalítica assim, muito coerente, entende? Em geral. Tá? Freud, principalmente, a Melanie, eu acho que também é muito coerente, entende? Na explicação da psicopatologia, do crescimento, né? Do psiquismo. Mas chega num ponto em que eu acho que, eu não sei, eu não consegui ainda, espero conseguir entender melhor, por exemplo, a capacidade simbólica, o início da capacidade simbólica, entende? Que para mim tem uma implicação, entende? Além de uma coisa de frustração só. Entende? Bom, mas isso já é outro assunto, mas eu agradeço vocês e gostei muito. Obrigada, Inúbia. Obrigada, Roaldo, Elisana. Renata, queres fazer? Eu não sei qual Renata, né? Nós temos várias Renatas, mas a Renata que se manifestou querendo falar, és tu, Renata Vives. Sou eu? Então, tá. E aí, depois da fala da Renata e, enfim, das considerações da Elisana e do Roaldo, nós vamos ter que caminhar para o encerramento, porque, enfim, estamos já na hora. Renata? Tá bem. Não, eu queria agradecer ao Roaldo e à Elisana, né, pela participação, pelas colocações, né. Eu acho que não sei se é à toa, se não é, enfim, né, que esse texto, além do princípio do prazer, completa 100 anos esse ano, né, e a gente tem situações tão práticas, né, de destrutividade, assim, né, sendo vividas a cada momento. O Roaldo acho que tocou muito nisso, né, nesse mal radical, eu acho que está em cada um de nós, né, e nessa questão por exemplo, né, da contagem de números, da contagem de mortos, né, quem ganha na tal contagem, né. Enfim, acho que todo tempo a gente está com essas questões da morte, né, ao vivo. Sempre estivemos, mas interessante que no ano do centenário desse texto fantástico do Freud, a gente está vivendo isso mais ao vivo e a cores, né. Então, quero agradecer os dois pelas colocações. Acho que são temas, é um tema muito difícil, na verdade, talvez por isso um silêncio inicial, né? Acho super válida, assim, as colocações da Inúbia também, quando traz essa questão do Winnicott, é uma questão que eu também me pergunto já algumas vezes, já me perguntei, porque ele diz que, na verdade, se o bebê tem essa tendência à agressividade, à destrutividade, ele também, né, se ele ataca o seio, ele também tem uma tendência à proteção, porque ele não destrói de fato o seio, né, naquele texto do agressão, sua relação com o desenvolvimento emocional. Mas acho difícil a gente pensar ou não pensar nas questões de agressão e destrutividade quando a gente vive isso, né, ao vivo e a cores todo o tempo. Então, enfim, queria agradecer ao Roaldo e a Elisana, e quem sabe já fazer um convite à Inúbia, porque eu adoro fazer isso, sim, né, de que vamos, quem sabe numa quinta-feira próxima, discutir sobre essa questão da construção do simbólico, que ela bem tocou, e já é nossa convidada para a gente organizar esse evento aí. Obrigada a todos pela participação e devolvemos ao Roaldo e a Elisana, então, para fazer um fechamento. Elisandra, não sei se tu quer colocar alguma coisa também. Só queria dizer que, assim, Renata, tu assusta as pessoas que vêm assistir pela primeira vez, já saem daqui com um convite.
Já sai toda semana eu faço isso, né? E sair daqui convidado para um próximo. É que aí as pessoas não podem dizer não, né? Porque o convite foi feito em público. Essa estratégia é boa. Bom, enfim, Lisana e Roaldo, vou pedir então que vocês façam as considerações finais, já agradecendo a vocês por todo, né, tudo que despertou, né, na gente, né? Tem várias pessoas aqui no chat agradecendo e cumprimentando vocês, tá? Pela colaboração, pelos pensamentos, né? Pelas dúvidas que ficam em nós, que são importantes, né? Que a gente se mantenha na dúvida. E agradecendo a todos, né, a presença, e contamos com a participação de todos na semana que vem, né? Então, com a Lizondo, né, na nossa quinta psicanalítica. Depois vocês podem acessar aí todos os canais e redes, e as meninas mandam, né? Divulgam muito bem aí o evento. Então, não sei se Lisana, queres, ou Roaldo? Eu quero somente agradecer a participação de todos, a Clínica Horizontes, o diálogo com o Roaldo, a tua coordenação, dizer que foi uma noite realmente muito alegre para mim, e me senti muito honrada de poder ocupar o lugar de homenagear os 100 anos de um texto freudiano, né, que até hoje, como ele traz polêmicas e ele desperta reações de fazer significado e de fazer resistência a ele, por ainda entender como especulações, e que, como disse o Waldo, né, a gente sempre vai ter várias maneiras de responder as coisas, ou de compreender elas, ou de estudar. Então, eu tentei hoje trazer um recorte que faz sentido para mim no momento, e espero que possa ter, de algum modo, contribuído com os pensamentos de vocês dessa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lisana. Roaldo? Bem, gente, eu também quero agradecer também a todos os participantes, as perguntas que vocês fizeram, as colocações que vocês fizeram. A Lisana, com o seu entendimento, foi excelente, tá? E, assim, o fato de nós estabelecermos mesas, agora é lives que se diz, né? E isso é incessante, entende? Incessante, é porque nós temos uma necessariedade permanente de significar. Necessariedade. O Freud diz que isso é uma coisa inata. A Pierre Olagnier diz muito bem essa questão dessa necessariedade de significar. Se dá pelos significados, pelos registros simbólicos, pelas identificações, por aí vai. Não dá para a gente entrar. Mas nós temos essa necessidade. E nisso está alguma coisa que o Freud sempre dizia, de uma forma, que os conceitos, não, eles são os conceitos. Eles não, vamos dizer assim, preenchem todo o fenômeno vital. Não preenchem. E nós não temos isso. Não existe preenchimento com os conceitos do fenômeno. Existem aproximações. E se daqui a pouco alguém lá se aproximar de outra forma e der mais sentido, vamos por lá. Então, o nosso conhecimento não é um ato de fé. É um ato de abertura, porque no momento que ele se torna um ato de fé, ele é um ato mais, vamos dizer, direcionado para a pulsão de destrutividade do que para a pulsão de complexidade de Eros. Bom, nesse sentido, gente, um grande abraço para vocês e muito obrigado pela participação de todos. Bom, gente, muito obrigada a todos mais uma vez. Uma boa noite. Nos encontramos, então, quinta que vem com a Lizondo. Muito bem. Palmas. Um abraço para vocês todos. Um abraço, muito obrigado para vocês.